E se tudo o que você soubesse sobre OVNIs fosse apenas a ponta do iceberg? E se os governos ao redor do mundo estivessem neste exato momento prestes a revelar segredos que mudariam para sempre a nossa visão do universo? Bem-vindos ao glossário do Desperta News, Ufologia. Hoje vamos falar sobre um tema essencial, desacobertamento. Mas o que exatamente isso significa? O desacobertamento é o processo de admissão, seja parcial ou total, de informações confidenciais sobre fenômenos anômalos não identificados, os UAPs, ou possíveis inteligências não humanas, as NHI. E por que isso é tão importante agora? Nos últimos anos, temos visto grandes revelações, como membros do Congresso americano discutindo UAPs abertamente e afirmando que esses objetos ainda não têm explicação. Isso levantou a questão: estamos no meio de um desacobertamento? Vamos explorar essa ideia e entender os diferentes tipos de revelações que estão ocorrendo. Agora que já sabemos o que é desacobertamento, vamos mergulhar nos tipos de revelação que podem ocorrer. O desacobertamento completo é o sonho de muitos ufólogos e pesquisadores. Ele seria a liberação total de todas as informações, documentos e tecnologias relacionadas aos UAPs e possíveis formas de vida extraterrestre. Imagine o impacto de uma revelação dessas. Saberíamos sem dúvida que não estamos sozinhos no universo. Mas será que os governos estão prontos para essa transparência? A realidade é que ainda estamos longe de um desacobertamento completo. Por outro lado, o que vemos com mais frequência é o desacobertamento parcial. Aqui, algumas informações são liberadas ao público, como os famosos vídeos de UAPs, como o Tic Tac e o Gimbal, mas muitos detalhes permanecem em segredo. O governo dos ESOA já admitiu que esses objetos não têm origem explicada até o momento, mas ainda não sabemos exatamente o que eles são ou de onde vêm. Isso cria mais perguntas do que respostas. E é nesse tipo de desacobertamento que estamos vivendo atualmente. Você já parou para pensar se os filmes de ficção científica estão, na verdade, nos preparando para uma verdade maior? O desacobertamento suave é exatamente essa ideia, que através da mídia de documentários e até séries de TV, estamos sendo lentamente condicionados a aceitar a existência de vida extraterrestre. Quantas vezes OVNIs e alienígenas aparecem em grandes produções de Hollywood? Será que tudo isso é apenas coincidência? Nem todas as revelações, porém, são planejadas. Às vezes acontecem de forma inesperada, como no desacobertamento acidental. Isso pode ocorrer por meio de vazamentos formais ou pressões da mídia. Por exemplo, pedidos feitos através do Freedom of Information Act, FOIA, no ZUA, resultaram na liberação de documentos anteriormente sigilosos, incluindo vídeos de UAPs que ganharam notoriedade global. Essas revelações forçam as autoridades a se posicionarem, acelerando o processo de desacobertamento. E, claro, não podemos esquecer do papel fundamental da mídia no desacobertamento pela mídia. Investigações jornalísticas, como as feitas pelo The New York Times e programas como 60 Minutes, trouxeram à tona informações antes ocultas. Graças a essa pressão, o governo foi obrigado a liberar mais detalhes sobre seus programas de investigação de UAPs. A mídia se tornou uma força poderosa na busca por transparência e respostas. Um elemento crucial no processo de desacobertamento são os whistleblowers, ou denunciantes. Essas pessoas, muitas vezes ex-funcionários de agências governamentais, militares ou empresas privadas, decidem expor informações confidenciais sobre UAPs e inteligências não humanas. Um dos denunciantes mais notórios é Paul Hellyer, ex-ministro da Defesa do Canadá, que já declarou publicamente que governos escondem a presença de seres extraterrestres. Ele pediu várias vezes para que as informações sejam divulgadas ao público. Outro exemplo é Haim Eshed, ex-chefe do Programa Espacial de Israel, que afirmou acreditar que extraterrestres podem estar em contato com governos, embora ainda não tenham se revelado completamente à humanidade. Essas figuras desempenham um papel essencial ao trazer à tona segredos que o público e até os próprios governos são forçados a discutir, acelerando o processo de desacobertamento. Outro ponto importante é o acesso a essas informações. Ferramentas como a Freedom of Information Act, FOIA, no ZUA, e a Lei de Acesso à Informação, no Brasil, permitem que cidadãos solicitem documentos públicos e pressionem os governos a liberar dados relevantes. Essas ferramentas têm sido cruciais na liberação de alguns dos documentos mais comentados sobre UAPs, contribuindo para que o público tenha uma visão mais ampla dos fenômenos investigados. Mas o que isso tudo significa para nós? O desacobertamento está mudando não apenas a forma como o público vê o fenômeno dos UAPs, mas também a ciência. Universidades e centros de pesquisa que antes evitavam o tema agora estão mais abertos a estudar essas questões, porque o estigma está diminuindo. O que antes era motivo de piada, agora é tratado com seriedade. E quanto mais vemos oficiais do governo discutindo UAPs e NHI de maneira aberta, mais o fenômeno se legitima. E aí, será que estamos prontos para aceitar a verdade, seja ela qual for? O que essas revelações podem significar para o futuro da humanidade?
Como isso pode mudar nossa visão do universo e nosso papel nele? É um momento histórico para a ufologia e, mais do que nunca, as pessoas estão começando a fazer perguntas que precisam de respostas. Então, o que vem a seguir? Estamos caminhando para um desacobertamento completo ou continuaremos recebendo apenas fragmentos de informação? A verdade é que o processo de desacobertamento está longe de ser concluído. E cada nova revelação traz mais perguntas do que respostas. Mas uma coisa é certa, estamos apenas no começo de uma jornada que pode mudar tudo. Então, revisando o que discutimos hoje, vimos os diferentes tipos de desacobertamento, desde o completo até o suave e acidental, e como cada um deles influencia nossa compreensão dos SWAPs. Analisamos o impacto que a mídia e ferramentas legais, como o FOIA nos Estados Unidos e a LAI no Brasil, têm na liberação de informações antes ocultas. O processo de desacobertamento está em movimento constante, e a cada nova peça que surge, tanto a ufologia quanto a ciência avançam para um futuro mais transparente e intrigante. Agora, queremos saber de você. Acredita que estamos perto de um desacobertamento completo ou ainda há muitos segredos sendo guardados? Deixe seus comentários no Spotify, no YouTube ou no WhatsApp. A sua opinião é super importante para essa discussão. E claro, não se esqueça de seguir o Desperta News Ufologia no Spotify e deixar aquela avaliação de 5 estrelas para nos ajudar a continuar trazendo mais conteúdo exclusivo para você. Juntos, podemos desvendar os mistérios que ainda estão por vir. Até a próxima!